Seja bem-vindo ao canal. Este já é o 7º episódio da temporada Índia, o 15º país da minha volta ao mundo de bicicleta, que já percorreu 61 países, 65 mil quilômetros, desde novembro de 2013. Hoje eu quero deixar um agradecimento especial para você que visita o canal toda semana, né? Toda semana, você que vem seguindo aí a minha volta ao mundo de bicicleta, eu agradeço aí de coração, muito obrigado. É super importante esse seu envolvimento para que o canal ganhe fôlego, né? E eu continue motivado a produzir um conteúdo especial para o mundo do cicloturismo. Para você que está chegando agora, esse é um canal de cicloturismo que relata, além do cotidiano de uma grande viagem de bicicleta, né, de uma volta ao mundo de bicicleta, diferenças culturais, gastronomia, contato com a natureza, pontos turísticos, enfim, um canal multicultural aí que vem crescendo. E eu agradeço muito a você que está há um tempo aí comigo e você que está chegando agora, seja bem-vindo. Bom, nós estamos comemorando aí mais de 300 vídeos, né, no canal, numa ordem cronológica. Eu acho que eu sou o único cicloturista mundial que relata uma viagem assim tão minuciosamente, né, numa ordem cronológica, tentando gerar um conteúdo um pouco atrativo, porque toda semana, tem semana que não acontece nada, tem semana que é super legal, então, mas eu faço questão de mostrar cronologicamente, né, semana após semana, para ter uma ideia aí do que é uma volta ao mundo, né. Aqui não tem melhores momentos, né, a gente trata de uma viagem mesmo no geral, com as coisas ruins e com as coisas boas que acontecem. Então, para ser fidedigno aí, essa ordem cronológica e mostrar realmente o que acontece com a vida de um cicloturista com uma viagem tão grande assim, eu preciso voltar aqui um pouco para explicar o que vem acontecendo na viagem, né? Bom, desde quando aconteceu o terremoto no Nepal, minha viagem atrasou. Por quê? Porque eu acabei trabalhando um pouco lá, né? Me voluntariei, fiquei mais tempo do que eu imaginava lá. E eu quero lembrar que quando você aplica o visto para a Índia, o seu visto começa a rolar a partir do momento que você recebe o carimbo, e não quando você chega no país, como é de costume. Então eu recebi o carimbo lá, continuei trabalhando, o tempo de visto, né, começou a rolar, e quando eu cheguei em Nova Delhi, depois de mais de 1.100 quilômetros pedalados, quando eu cheguei em Delhi lá, eu já estava com o cronograma tudo estourado. E aí mais uma surpresa aconteceu e eu tive que replanejar a minha viagem. Minha ideia era seguir para o Paquistão, Irã e Turquia, e lá na Turquia eu ia ver o que ia acontecer. Mas quando eu fui aplicar o visto para o Paquistão, o que aconteceu? A mesma coisa que tinha acontecido quando eu estava na Nova Zelândia e fui aplicar o visto para o Japão. Eu descobri que eu só posso aplicar o visto para o Japão e o mesmo para o Paquistão no meu país de origem. Ou seja, eu precisaria estar no Brasil para aplicar esse visto. Então, minha rota ali original foi cortada. E quando eu cheguei em Delhi, eu só tinha mais 2 semanas antes de expirar o visto, né? E eu não podia renovar, não tinha essa chance de renovar. Eu já expliquei isso aí nos episódios anteriores. Então eu fui obrigado a comprar uma passagem de avião para sair da Índia, para não ficar ilegal no país, né? E aí eu usei a estratégia, poxa, olha, vou pagar para qualquer lugar um voo em cima da hora muito caro, né? Então eu comecei a pesquisar lá na internet, joguei a data na data limite de saída para ter um tempinho aí para ver se eu conseguia comprar uma passagem um pouco mais barata, né? E então eu inverti o roteiro, eu tive a ideia de inverter o roteiro. Ao invés de seguir para a Turquia ali e subir, né, para a Europa, eu falei assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pelo outro lado, eu vou para a Rússia e da Rússia eu desço e faço o mesmo roteiro que estava mais ou menos na minha cabeça, com menos adaptações possíveis, né? Então foi isso aí que eu fiz, de Delhi eu voei para a Rússia. Mas como eu tinha 2 semanas ainda, eu estava meio de saco cheio, na verdade, de pedalar na Índia, por todos esses perrengues que você vem acompanhando aí. Eu falei assim, não, eu vou deixar minha bicicleta aqui e vou conhecer um lugar onde eu não teria oportunidade de conhecer com tempo viável para pedalar. E eu fui lá para o Rajastão. Então no episódio de hoje nós vamos conhecer Delhi, né, pelo menos as principais atrações de Delhi, e depois nós vamos fazer um tour no Rajastão antes de seguir para a Rússia. Então tem pelo menos aí mais 3 episódios antes de mudar de temporada. E você vai ver, nossa, e aí tem muita coisa aí que eu tenho certeza que você vai gostar, né? Tem deserto com passeio de camelo, tem o templo dos ratos, dos macacos. Enfim, eu vou mostrar uma diversidade cultural que eu tenho certeza que vai te impactar de alguma forma.
Então, antes de seguir aí para o conteúdo do canal, por favor, não se esqueça de se inscrever, né? Você que está chegando agora, né? Deixa aí seu comentário, toca a sinetinha aí para ser notificado dos próximos vídeos, deixa sua pergunta. E para subir definitivamente na garupa da minha bicicleta, eu convido você a ser um apoiador do projeto da China para Casa by Bike, através de um financiamento coletivo mensal pelo site do Apoia-se. Esse financiamento coletivo é responsável pelo conteúdo do canal e pela própria viagem. Você pode doar qualquer valor mensal, né? Qualquer quirelinha lá que você pode abrir mão vai fazer a diferença para mim na estrada, e as recompensas começam a partir de R$ 8,00 por mês. Nova Delhi está para a Índia, assim como Brasília está para o Brasil. Da mesma maneira que o Distrito Federal está dentro do estado de Goiás, a sede do governo indiano está englobado pelo estado de Haryana. E assim como Brasília, Nova Delhi tem arquitetura, o planejamento e o urbanismo bem diferente do restante do país, ou mesmo do restante da cidade, que é conhecida como Delhi Velha, ou simplesmente Delhi. Nova Delhi é organizada, com avenidas largas, semáforos respeitados, muitas praças arborizadas, monumentos e agradavelmente limpa. Já Delhi, onde me hospedei, o caos toma conta do pedaço. Tuk-tuk cruzando de um lado para o outro na contramão, disputando espaço com automóveis, rickshaws, pedestres, vacas, cachorros, bicicletas. Muita sujeira e, é claro, um buzinaço incessante. Delhi é a mais importante e a segunda maior cidade do país, com um complexo metropolitano de aproximadamente 19 milhões de habitantes. Capital de vários impérios, a cidade pode ser comparada a Roma, com ruínas e achados arqueológicos que datam de 300 anos antes de Cristo. Todos os impérios que passaram por aqui deixaram suas marcas. Monumentos, palácios, templos, mercados, atração é o que não falta na cidade. Cheguei em Delhi debaixo de uma fina garoa que logo se transformou em um temporal. As ruas alagaram e o lixo boiando causou uma impressão nada agradável. Precisando descansar e me recuperar do acidente que ainda incomodava, deixei a bicicleta descansando e fui visitar a cidade usando os tradicionais meios de transportes. A mesquita Jama Masjid foi concluída em 1656 e é a maior e mais importante do país, podendo abrigar 25 mil fiéis. Seus minaretes ficam a 40 metros de altura e, se a poluição deixar, pode-se ter uma boa vista da cidade. A entrada é grátis, paga-se apenas para entrar com máquina fotográfica e subir nos minaretes. E atenção, por sinal de respeito, não pode entrar de bermuda. O Red Fort,
ou Forte Vermelho, fica bem em frente à mesquita. Construído no século XVII, é uma fortificação que representa a mais fiel arquitetura indiana. A cor das pedras sugere o nome do forte, que é muito parecido com o Forte de Agra, e teve o mesmo construtor do Taj Mahal. A cidade real já sofreu com saques e a deterioração do tempo. Mesmo assim, é possível notar sua grandiosidade e os detalhes dos templos reais. A tumba de Humayun foi erguida no século XVI pela viúva do imperador em honra ao seu marido. É o mais antigo mausoléu da dinastia Mongol. Em 1993, sua belíssima arquitetura foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco. Mesmo sendo berço da religião hindu, a tumba evidencia a forte influência islâmica que a Índia sofreu no passado. A 2 quilômetros dali, ficam as ruínas do complexo de Purana Quilla, o sexto império criado pelo imperador Humayun. Todos os dias após o pôr do sol, o forte é palco de uma apresentação de som e luzes que conta a história milenar de Delhi e seu legado de 7 impérios e 7 cidades. O complexo arquitetônico de Qutub Minar alojava na sua criação 27 templos hindus e jainistas. Os templos foram destruídos e seus materiais foram usados na construção de uma mesquita muçulmana em 739 a.C. O complexo continuou crescendo na mão de muitos diferentes governantes e se modificando de acordo com a religião de cada um. O maior minarete do mundo, feito de tijolos com 72,5 metros de altura, conhecido como Torre da Vitória, que celebra o triunfo de Muiz-ad-Din Maomé sobre o rei Rajaput Chauhan em 1192 a.C., oferece um charme especial, juntamente com os detalhes arquitetônicos das construções. A história é rica ou complicada, como queiram. Akshardham é o maior templo hindu do planeta. Construído por 7.000 artesãos e 3.000 voluntários, foi concluído apenas em 2005. Mais do que um templo tradicional, o conjunto arquitetônico abriga jardins luxuosos, exibições tecnológicas e cinema IMAX, servindo como um centro de propaganda e divulgação religiosa. As paredes são ricamente esculpidas e merecem destaque especial, assim como os adornos que cercam a cúpula principal. Akshardham é cercado por um forte esquema de segurança e é estritamente proibido fotografar seu interior. Depois de tantos templos e mesquitas, fui conhecer um dos lugares que mais gosto de visitar quando estou viajando. O mercado de Chandni Chowk é uma área comercial no coração da velha Delhi que, guardadas as proporções, é muito parecido com a região da 25 de março em São Paulo. Sempre frequentado por multidões, encontra-se de tudo na região, de especiarias, frutas secas e restaurantes tradicionais, a joias, roupas, pratarias e muito mais. É um ótimo lugar para conhecer o verdadeiro ritmo da cidade e toda a sua originalidade. E, é claro, provar algumas guloseimas.